com os olhos completamente frenéticos. O grande lobo que carregava o orc atacou loucamente o cisne gigante. Qin Yuhin nem teve tempo suficiente para ficar chocada. Mesmo que fosse o orc-herói. Isso seria seriamente perigoso, assim que ela pensou nisso. Suas pernas se moveram em direção ao orc sozinha. Cac! A massa lançada pelo orc bateu no bico do cisne e causou um grande ferimento antes de voltar para suas mãos como um bumerangue. Ora! Essa foi uma visão verdadeiramente louca de se ver. Depois que seu bico foi acertado, o cisne gigante finalmente parou seu terrível grito. Mas todo o seu corpo começou a brilhar em vermelho intenso. Esse foi o péssimo sinal de que se preparava para crescer. Ou para evoluir ainda mais. Por assim dizer. No entanto, tanto o orc quanto o lobo realmente não se importavam com detalhes tão pequenos. O lobo Lacordain saltou alto, o que colocou o orc bem perto do nariz do cisne. A massa transbordando de mana girou bem na frente do monstro. Um forte ruído de impacto explodiu. E a onda de choque sacudiu os arredores. Infelizmente. Porém, parecia que o cisne gigante usou o dano para realmente se esforçar para evoluir um passo adiante. O corpo rapidamente avermelhado do monstro começou a diminuir de tamanho e emitiu temperaturas incrivelmente altas. O vapor branco opaco carregando calor intenso bloqueou o céu. Derreteu árvores próximas e queimou o solo ao seu redor. Essa onda de calor foi tão intensa que até mesmo a barreira de mana de Qin Yuhin estava tremendo além de seu controle, ficando muito perto de se quebrar em pedaços. Ela rapidamente se virou e gritou com seus companheiros de equipe. Corra! Seu grito ecoou dentro da montanha como um grito solitário. Os cavaleiros hesitando na retaguarda finalmente recuaram um pouco mais. Vendo isso, Qin Yuhin engoliu uma grande quantidade de sua própria saliva. Seria possível resistir ao que estava por vir? Não ela. Mas o orc? Ela não poderia ficar indecisa por muito tempo. Ela correu em direção ao orc. Ela fez isso não por causa de algumas emoções desnecessárias profundamente enraizadas em seu coração. Não. Ela se convenceu de que era assim. Que era por causa da curiosidade das perguntas em relação ao orc que circulava dentro de sua cabeça. Ela correu em direção ao orc e pegou sua mão. E ao mesmo tempo, o orc olhou para ela. Ela também olhou para ele. O lobo entre eles latiu. E, do corpo do cisne, um enorme estrondo explodiu. Uma explosão tão violenta que aparentemente esmagou o mundo em seu rastro. Uma nuvem preta em forma de cogumelo horripilante se ergueu do local da explosão. Naquele momento em que a explosão caiu sobre eles, o orc puxou Qin Yuhin em seus braços e ativou as escamas do Leviatã. Bem, ele ainda tinha que salvar essa mulher louca. Independentemente de suas razões para entrar no raio de explosão sozinha. Quem quer que ele estivesse agindo naquele momento, Qin Saidin ou o orc-herói, ambas as suas personalidades não queriam que ela morresse. Afinal, a explosão do solo virou fumaça e subiu no ar. Após o caos apocalíptico que abalou toda a encosta da montanha, um silêncio pesado e sufocante desceu. No entanto, a terra onde os dois estavam não existia mais. O local da explosão entorpecente foi desabado como a boca de um vulcão. A extremidade do poço não era visível a olho nu. Svi-se. Partículas de poeira nebulosas se instalaram no solo como precipitação nuclear. Havia um punhado de penas de pássaro branco gigante misturadas entre essa névoa. Saidin.
O orc lentamente abriu os olhos dentro da escuridão parada. Só agora sentiu que sua cabeça, perdida entre a fúria ardente e os instintos roedores, havia esfriado para que ele pensasse corretamente. Aos poucos, sua visão embaçada foi se aguçando. Ele viu uma bela mulher. Bem na frente de seu nariz, seus olhos confortavelmente fechados. Nariz perfeitamente moldado. Lábios levemente molhados de sangue. E ele roçou aqueles lábios com o dedo grosso inconscientemente. Eu. Qin Yu-Hin mostrou alguma reação, o que fez com que o orc endurecesse um pouco. Por enquanto, ele achou que seria uma boa ideia se desvencilhar dessa posição incômoda, onde parecia que eles estavam se abraçando. Mas ela estava usando o braço dele como um travesseiro. Ele se perguntou se deveria simplesmente puxar o braço. Mas no final, ele apenas soltou um longo suspiro. No entanto, se havia uma coisa com que Saidin não contava, era que o suspiro de um orc era incomparavelmente poderoso ao de um humano. Os ventos de tempestade que escapavam dos lábios do orc chegaram aos seus olhos, soprando seus cabelos para trás e sacudindo seus cílios no processo. E assim, ela acordou do sono. Assim mesmo. Os dois piscaram e continuaram a olhar um para o outro. Do ponto de vista de Qin Yu-Hin, essa foi uma mudança de ritmo muito rápida para ela. Bem, a coisa foi. A partir do momento em que o orc apareceu de repente. E quando ela se misturou na explosão enquanto perseguia o orc. E então, depois que ele a agarrou em seus braços e, finalmente, até este exato momento em que seu rosto estava enchendo completamente sua visão. Tudo isso aconteceu em pouco mais de um minuto para ela. No que diz respeito ao prazo, você deve ficar de pé agora. Depois de se olharem assim sabe-se lá por quanto tempo. A voz de barítono do orc fez cócegas em seus ouvidos. Ah! Sim! Certo! Qin Yu-Hin levantou-se rapidamente. O orc também se levantou. Onde você acha que estamos agora? Com o rosto levemente avermelhado, Qin Yu-Hin perguntou enquanto dava uma rápida olhada no orc. Não sei. Possivelmente. Caímos no subsolo. Por causa da explosão. Você pode estar certo. Qin Yu-Hin não pôde deixar de sentir uma sensação distinta de déjà vu agora. Houve uma situação como essa no passado. Embora houvesse muito mais pessoas naquela época. Este lugar. Não uma caverna como da última vez. O orc disse, enquanto levantava a cabeça para olhar para o teto. Nenhum raio de luz visível permeava lá de cima. Mas com certeza era muito alto. Ah! Nesse caso, Qin Yu-Hin tirou o celular do bolso. Mas não havia como um dispositivo eletrônico sobreviver a uma explosão tão chocante. Não está funcionando. O orc balançou a cabeça enquanto pensava. Obviamente que não. E então ele pesquisou seu entorno um pouco mais de perto. Ele não sentiu nenhum fluxo engraçado particular de mana. E ele podia ouvir o som do fluxo subterrâneo fluindo não muito longe de sua posição. Então, este lugar poderia ser. Poderia ser. Nada mais do que um simples acidente? Isso foi diferente de então. Quando ele foi pego na armadilha da barreira de isolamento.
Ele simplesmente caiu no subsolo depois de ser sugado por aquela grande explosão. Eu, 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 eu. Mas, literalmente do nada, Kim Il-rin começou a lutar por algum motivo. Como uma pessoa tentando seu melhor para terminar seu negócio em um banheiro. Os cílios de seus olhos bem fechados tremiam enquanto ambos os punhos estavam apertados com força. Foi uma cena meio engraçada de se ver. Mas ao mesmo tempo, ele já tinha visto algo parecido com isso antes. Eu não posso empunhar mana. Depois de 10 minutos de luta. Com o rosto de alguém que acabou de perder seu país. Kim Il-rin olhou para o orc enquanto estava à beira das lágrimas. Dentro desse espaço escuro. Nas profundezas da superfície do planeta. Uma fogueira ardia e espalhava calor. Com duas pessoas se divertindo nela enquanto passavam tempo ociosamente lá. Eles estavam pensando que, como se tratava de um acidente, deveria haver uma equipe de resgate vindo buscá-los em breve e que eles deveriam ficar lá por enquanto. Acho que é a habilidade do cisne gigante. Kim Il-rin de repente abriu a boca enquanto olhava para o fogo. Há um ferimento nas minhas costas que poderia ter sido causado pela explosão. Essa mana do monstro deve ter invadido meu corpo. O orc não disse nada. Ela deu uma olhada no orc e continuou. Acho que estarei bem daqui a uma semana. Fu. Então. O orc soltou um longo suspiro e se levantou. Ele vai me bater. Kim Il-rin endureceu visivelmente. Como que para confirmar seus piores medos? O orc estendeu a mão para ela. E então? Ele quebrou um grande pedaço de rocha que se projetava do chão. O que você está planejando fazer com isso? Kim Il-rin de alguma forma recuperou sua calma de seu estremecimento e perguntou a ele. O orc não disse nada e simplesmente usou a técnica de metalurgia do orc. Em seguida, a superfície irregular alisou-se e sua forma se alongou em forma de poste. Orcs fazem armas como esta. Sentindo-se um pouco constrangido com a reação chocada demais de Kim Il-rin. Saidin. O orc disse algo e então quebrou outro pedaço de rocha. Depois, o orc continuou a quebrar rochas do chão e, em seguida, moeu-as. Combinou-as e remodelou-as pelos próximos 30 minutos ou mais. Inicialmente, Kim Il-rin assistiu com interesse ao que estava tentando alcançar. Depois não pôde deixar de ficar profundamente impressionada com os resultados finais. No lugar onde as mãos do orc passaram, uma pequena, mas notável cabana de pedra erguia-se orgulhosa. Embora houvesse uma grande penalidade na forma orc, a utilidade do artesanato do duende de nível A exibido aqui ainda era bastante surpreendente. De fato. Uau! Como você fez? Você. Durma lá dentro. Ela ficou tão chocada que nem conseguiu terminar corretamente sua frase. Mas o orc falou como se não fosse nada demais. Eu durmo aqui. Desta vez, ele jogou mana no chão. O piso de pedra sólida ergueu-se em forma de quadratura e depois se transformou em uma cama de pedra. Isso. Obrigada. Kim Il-rin murmurou enquanto acariciava o pilar da adorável cabana de pedra. No entanto, sem pressa, ela se aproximou dele e sorriu. Mas, bem, não estou com sono.
Embora as extremidades de seus olhos se curvavam para cima coquetemente. As pontas de seus cabelos roçavam levemente contra o braço dele. Que diabos está acontecendo com esse aejo? De repente, Saidin fez o possível para acalmar seu coração trêmulo. Cerca de meio-dia de permanência na prisão subterrânea depois, Qin Yu-Hin estava mexendo com o celular sem resposta em um cristal de comunicação por um tempo, antes que um resmungo alto saísse de seu estômago. Foi um deslize embaraçoso. Ela parou de fazer tudo e deu outra rápida olhada no orc. Ela sentiu vontade de se esconder em um buraco. O som deveria ter sido alto o suficiente para surpreendê-lo. Mas o orc nem parecia perturbado quando ele apenas arrancou um grande pedaço de carne de seu bolso em expansão. Os olhos arredondados de Qin Yu-Hin começaram a brilhar perigosamente. O orc aumentou a força da fogueira e começou um churrasco improvisado ali mesmo. Depois de compartilhar bem a carne saborosa, o olhar de pura satisfação ficou estampado em seu rosto enquanto ela esfregava sua barriga cheia. No entanto, não muito tempo depois, ela começou a bater os lábios ruidosamente. O orc olhou atônito para ela, como se perguntasse se havia um grupo de mendigos sem teto vivendo dentro de seu estômago ou algo assim. Ela rapidamente acenou com as mãos em negação. E disse que, desta vez, era realmente sua sede agindo. Sem uma palavra, o orc foi em busca do córrego subterrâneo. Ele só precisou de 10 minutos, pois estava perto. Quando ele abriu um buraco na parede onde parecia quase certo, um pequeno, mas constante fluxo de água subterrânea começou a vazar. Ele rapidamente moldou um recipiente de pedra e o encheu de água, levando-o de volta para Qin Yu-Hin. Ela estava definitivamente envergonhada por seu eu impotente que só era bom para irritar o orc. Mas ainda assim, bebeu a água com uma expressão estática. Que ar! Foi tão refrescante. O orc riu depois de ver sua reação. E Qin Yu-Hin também sorriu levemente depois de ver sua expressão. Agora que ele terminou com todo o trabalho paralelo relacionado a ela, Saidin, o orc, sentou-se no chão e começou a manutenção em sua massa. Enquanto ouvia o som rítmico do metal sendo cortado e suavizado, Qin Yu-Hin lentamente fechou os olhos. Infelizmente, um novo problema surgiu depois de cerca de 1 hora passada. Era de se esperar. Realmente. Afinal, ela havia comido e bebido. Então a aproximação natural do sistema digestivo humano seria: Eu. Ela procurou um lugar bom enquanto segurava desesperadamente. Parecia que a chamada dessa natureza era para os 2 números. Mas não. Ela disse a si mesma que poderia lidar com algo assim. A paciência e a resistência de um cavaleiro não eram nada para zombar. Afinal. Mas seu rosto continuou a ficar cada vez mais vermelho. Suas coxas começaram a se esfregar umas nas outras sozinhas. E seu corpo tremia incontrolavelmente. Só então, ela percebeu algo muito importante. Um cavaleiro sem o apoio de mana não era um cavaleiro, e que aqueles que o tinham, mas o perdiam eram mais fracos do que aqueles que originalmente nunca o tiveram. Com licença. Eu. Preciso ir para algum lugar. Depressa. Finalmente incapaz de segurá-lo mais.
Ela começou a se embaralhar em direção a algum destino desconhecido em passos desconfortáveis. Pena que esta era uma área aberta. Sem lugar para se esconder. Dentro da cabana. Fiz um lugar pequeno. O corpo de Qin Il-rin congelou ainda depois de ouvir as palavras do Or que soaram como um oráculo divino do Salvador Celestial. Não. Não. É. Não é assim. Eu só quero lavar as mãos. Entendeu? Eu sou um pouquinho uma doida por limpeza. Você vê. Enquanto proferia algo, ela se aproximava lenta e dolorosamente da cabana. Ela então ouviu a risada baixa do orc. Qin Il-rin mordeu seus lábios enquanto lágrimas se formavam nos cantos de seus olhos. Contudo, enquanto os dois estavam curtindo um evento que poderia ter acontecido no dia a dia, um ovo deitado não muito longe de onde estavam começou a tremer ligeiramente. E essa coisa foi um ovo que o cisne gigante deixou antes de virar Cabon. Uma poderosa explosão ocorreu durante o ataque do cisne gigante, fazendo com que o cavaleiro Qin Il-rin desaparecesse em ação. A Ordem dos Cavaleiros Corvos enviou uma equipe de resgate de emergência para o local. Mas agora entende-se que, devido à única mana parasitária e prejudicial do cisne gigante agindo como uma precipitação nuclear, provou ser excepcionalmente difícil descer até onde ela poderia estar. Uma notícia de última hora podia ser vista na tela da TV localizada dentro do escritório do diretor de operações da companhia de mercenário. Sim. Senhorita Sai-Yung. Ah. O mestre da guilda está atualmente. Ao mesmo tempo, os cavaleiros testemunharam o orc-herói aparecendo no meio da invasão, atuando como um diretor temporário. O Suor Qin Sanho se viu ocupado conversando com a Madame Chefe enquanto ficava de olho no noticiário transmitido ao mesmo tempo. Acredito que ele pode não conseguir voltar para casa por alguns dias devido a uma tarefa difícil. Mas você não precisa se preocupar. Como a senhorita Sai-Yung estava no meio do treinamento, ele me disse pessoalmente que entrará em contato com você assim que encontrar a hora certa. Isso é verdade? Claro. Por que eu mentiria para você? Bem. Então. Você sabe onde a Zeline está agora? Ela provavelmente está na casa de alquimia Yosion neste exato momento. Você poderia ligar para ela e descobrir. Eu entendo. E o Sai-Yung encerrou a ligação. Qin Sanho abaixou o telefone e gemeu. Por que você foi interferir nessa invasão? Chefe? Ele murmurou amargamente para si mesmo. Naquele momento, o noticiário mostrava as imagens do orc-herói montado em cima de um lobo gigante correndo em direção ao pássaro branco, enquanto Qin Il-rin corria atrás dele.